Há 32 anos, no dia 8 de junho de 1985, um caso envolvendo um jovem desaparecido viria a sensibilizar todo o Brasil. O escoteiro Marco Aurélio sumiu quando tinha apenas 15 anos. E as causas que levaram a esse desaparecimento ainda são um total mistério. Como é que o seu filho, o Marco Aurélio, que era escoteiro, tinha 15 anos e desapareceu? Surgiu a ideia, o escotismo é um desafio de vida sempre. E aí surgiu a ideia de se fazer uma jornada, eu não gosto de dizer escalada, ao Pico dos Marins, que era o mais alto do estado de São Paulo, com 2.219 metros de altitude. Porque lá vão crianças de 8, 10 anos, pequenas assim, desde que acompanhados por um guia. E nós decidimos, nesta casa, aqui, que faríamos esta jornada ao Pico dos Marins. Começamos assim, num grupo de 16, 17 pessoas, inclusive eu era para ter ido. E depois, por uma questão de atividades profissionais, o grupo foi se reduzindo e ficou a 4 garotos e o líder. Garotos de 15 anos e o líder de 37 anos. Eles seguiam por um caminho errado. Voltou à base e seguiu aí o caminho certo. A gente chegou aqui no início da trilha do Pico dos Marins. Foi aqui, nessa região, onde a Kombi que trazia os escoteiros estacionou e eles acamparam nesse local aqui na noite anterior, onde eles começariam no próximo dia a fazer a trilha. Para chegar aqui, a gente passou por 12 quilômetros de uma estrada de chão, a gente ficou mais ou menos 1 hora dentro do carro para chegar até esse local. Até o ponto em que aconteceu o desaparecimento do Marco Aurélio, a gente tem uma caminhada de mais ou menos 1 hora e meia. Para chegar até o pico aqui dos Marins, seriam mais ou menos umas 3 horas caminhando até o topo. Então você vai acompanhar com a gente esse caminho a partir de agora. O Rodrigo Nunes foi guia dessa área durante muitos anos, ele é jornalista, autor de um livro que trata sobre esse assunto, Operação Marins, e está guiando a nossa equipe aqui nessa caminhada. Rodrigo, o caminho há 32 anos não era dessa forma, né? Ele era muito mais fechado. Sim, nós estamos fazendo o mesmo caminho que eles fizeram. Era um caminho muito mais fechado e a partir do momento que essa região começou a ser frequentada por turistas, né, muito fluxo de pessoas passando por aqui, a trilha foi se abrindo e hoje está mais aberta e não fechou mais, a vegetação não ficou mais densa. Isso foi acontecendo gradativamente? Gradativamente, aos poucos, conforme o turismo aqui ecológico foi acontecendo. Nós estamos a 1.200 metros de altitude aqui no Pico dos Marins. A ideia era atingir 2.422 metros, o topo. Mas eles não passaram dessa fase aqui da escalada. Marco Aurélio estava junto com mais 3 colegas escoteiros e o líder do grupo. Eles não ultrapassaram essa fase porque um dos escoteiros ele se machucou nessa pedra, por esse caminho. Foi quando o líder decidiu então que eles não seguiriam com o desafio. Marco Aurélio, segundo consta nos relatos, ele pediu para que fosse à frente, para que abrisse o caminho da mata, para que depois os outros passassem com mais facilidade. Marco Aurélio nunca mais foi visto. E esse era um desafio muito especial, porque era o último passo para que Marco Aurélio se tornasse um escoteiro sênior. O que era para ser uma grande aventura se tornou, na verdade, um grande pesadelo, não só para Marco Aurélio, mas para toda a família e inclusive até hoje. Quando foi que esse desaparecimento causou uma sensação de desespero no senhor? Foi imediatamente ou foi depois? Depois de 3 dias, mais ou menos, lá para terça-feira à tarde, quando o delegado me chamou, pediu que eu fosse à delegacia, ele falou: "Seu Ivo, eu vou ser franco para o senhor. Nós vamos procurar seu filho morto, porque 3 dias." E aí, como é ouvir de uma autoridade dizendo: a partir de agora nós vamos procurar o seu filho morto e não mais vivo? É um choque.
o Marco Aurélio tem um irmão gêmeo, o Marco Antônio. Inclusive, na maioria das entrevistas que o senhor dá, ele está junto, porque, né, o senhor acha importante que as pessoas vejam o Marco Antônio, porque o Marco Aurélio pode hoje estar muito parecido com o Marco Antônio. Eles são univitelinos, então, tanto que eles brincavam na escola com as professoras, um ia na classe, trocava de classe e tal, e as professoras não percebiam. Eles são exatamente iguais, tanto que hoje, quando eu pego as fotos antigas deles, algumas fotos, eu não consigo saber quem é um, quem é outro, de tão parecidos que eles são. E como é, até hoje, olhar para o Marco Antônio e saber que existe alguém idêntico a ele, um filho que deixou o seio familiar e hoje não está mais com vocês? Porque o Marco Antônio é um eterno lembrete do Marco Aurélio, né? Esse é um sentimento único, seu. Piores dias. Dia do aniversário. Você tem que fazer festa para um, bolo para um, dar presente para um, sem saber. Natal, quando a gente sempre reunia a família. Mas faz parte da história, não há como mudar isto. Mas é um sentimento muito meu, muito meu. Mas a gente supera. Diversos jornais do Brasil tiveram suas manchetes tomadas pelo misterioso sumiço do jovem Marco Aurélio. A comoção pelo caso foi nacional e acabou reunindo pessoas em todos os cantos do país para tentar encontrar o escoteiro desaparecido. Eu disse que o caso do desaparecimento do Marco Aurélio é um dos mais misteriosos do mundo e também é uma das maiores buscas de desaparecimento de uma criança que já aconteceu no Brasil, né? Para você ter uma ideia, Michel Temer, na época, era secretário da Segurança em São Paulo. Eu, através de um amigo da Jovem Pan, aqui de São Paulo, fui lá falar com o Michel Temer. Ele falou: Ivo, a delegacia de desaparecidos não tem recursos, não tem nenhuma viatura. E o Michel ainda foi, ele falou: olha, você fica o telefone da minha casa. Eu tenho o telefone da casa do Michel Temer, na época. Então, e padres, freiras, psicólogos, espeleólogos, alpinistas, tivemos 3 equipes de alpinistas. O COI, Comando de Operações Especiais do Exército, mandou 3 equipes lá. Uma foi, voltou, a segunda foi. Sabe quando desaparece alguém na mata? Eles vão lá e acham. A primeira equipe não achou. A segunda foi e depois de uma semana eles tinha que trocar, porque a equipe fica cansada. A segunda equipe se recusou a voltar. Foi a terceira, ficaram 2 equipes do COI procurando. E nada. O senhor acha que as autoridades elas estão preparadas para esse tipo de busca? Na verdade, essas buscas não têm ocorrido, só em casos que têm uma grande repercussão na própria imprensa, que acabam sensibilizando a opinião pública, é que a polícia acaba se dedicando. Mas, em geral, não há investigação, não existem buscas. É muito diferente de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, possui o chamado alerta Amber. Então, uma criança desaparece, a família faz um boletim de ocorrência e imediatamente aquela notícia do desaparecimento vai para um cadastro nacional e as fotos, os dados sobre o desaparecimento começam a entrar em em ônibus, né, em estações de metrô, em estações rodoviárias, em aeroportos, já começa, e as pessoas recebem no SMS, ó, criança desaparecida, com a foto, com os dados da ocorrência, recebem mensagens pela internet. Então, existe todos os setores são aí comunicados para que toda a sociedade se envolva na busca da criança desaparecida, o que não acontece no Brasil. Aqui são iniciativas muito isoladas, né?
por parte de alguns familiares, por parte de algumas organizações não governamentais. Seu Ivo, eu gosto muito de perguntar para as pessoas que eu entrevisto qual é o grande sonho da vida delas. Não preciso te perguntar, porque esse sonho está muito latente. É encontrar o Marco Aurélio, né? Tá com ele novamente. Como é que alguém pode entrar em contato se tiver alguma pista sobre onde está o Marco Aurélio? Bom, eu sempre digo assim, por exemplo, se alguém ligar para a TV e perguntar, escuta, como é que eu faço para entrar em contato com o seu Ivo? Podem dar meu telefone e meu endereço. A minha esperança hoje é justamente os amigos da imprensa, a divulgação. Sem isso, eu não poderia fazer nada. Viu na reportagem que o Ivo sempre está disposto a receber qualquer pista sobre o seu filho. Então você pode ligar para esse telefone que aparece aqui no vídeo.